Então, vamos nós. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Agora foi. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, dependente da quantidade, importante é que você está aí, né? Que você possa aproveitar um pouquinho, entender um pouquinho da matemática, sei que a maioria detesta matemática, né? Mas faz parte do pacote mesmo. Olha só, na aula passada a gente trabalhou de grandezas diversamente proporcionais, e eu coloquei, para quem não assistiu a aula, eu coloquei 2 vídeos, tá? Até diferentes do que foi a aula, para que vocês pudessem ter uma ideia de como aquela estratégia de resolver funciona, e eu fiz uma parte bem resumida do vídeo, para não ficar um vídeo tão longo. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Por exemplo, eu botei esse vídeo aqui para gravar, essa aula para gravar. Infelizmente, assim, eu sei que você gravar uma hora e meia de aula e você assistir uma hora e meia de aula é quase impossível, né? E aí você tem que ficar correndo muito. Por exemplo, essa parte que eu estou falando, você já pode correr já. Mas não tem jeito. Parar e fazer de novo, no meu caso, é muito complicado pelo compromisso que eu tenho. Né? Então, olha só. Eu coloquei lá na aula passada uma questão do Enem, que eu vou ler essa questão. A gente vai resolver essa questão hoje. E a ideia qual é? Depois que eu resolver, comentei com vocês também na aula passada, que eu ia falar sobre escala. É uma coisa que cai muito no Enem. O cara dá um desenho, uma planta, uma coisa qualquer, uma maquete, fala alguma coisa lá, e aí fala assim, isso aqui está na escala de 1 para 15, uma escala de 1 para 500. Como funciona isso para você resolver? Né? Então, só que eu não vou dar a teoria, eu vou botar um exemplo e vou tentar trabalhar esse exemplo explicando o conteúdo. Dando tempo, esperando que dê tempo e vai dar tempo, eu vou falar sobre equações e funções de primeiro grau, uma função afim, tá? E vou explicar exatamente o que pode cair no Enem, o que costuma cair no Enem, tá? Mas a gente, eu sei que tem muita gente, talvez se eu chegar e perguntar isso, eu falo também pelos meus alunos, que eu dou aula em alguns lugares. Se eu falo assim, qual a diferença de equação e função? Vai ter gente que fala assim, equação e função não é a mesma coisa? Equação de primeiro grau, função de primeiro grau não é a mesma coisa? Não, não é. E aí a gente vai tentar ver como isso pode cair no Enem. Na verdade, a equação você está cansado de fazer, e a função é uma coisa meio parecida, mas tem um detalhezinho que é aqui que eles cobram muito no Enem. Tá legal? Então vamos lá. Vou resolver aquela questão do Enem e vou ler para a galera que não participou, mas essa questão está lá, inclusive num fórum publicado não somente dentro do conteúdo da minha disciplina, lá na plataforma, mas também eu coloquei essa questão no link, no fórum, no dia 14, 15, agora eu não vou lembrar bem, tá? Mas tem essa questão também lá no fórum também, tá? Outra coisa, galera, eu não vou conseguir, a partir de agora, ver se alguém está falando alguma coisa no chat, tá? Então, assim, eu estou olhando que meu computador está ali e eu estou gravando a minha webcam. Então, assim, eu não estou com a tela cheia. Tem um íconezinho pequenininho que eu tentei ver só se o pessoal vai comentar alguma coisa. Eu vou tentar ali, se alguém pedir para participar, para poder entrar. Mas, na realidade, eu não consigo enxergar daqui se vocês comentarem alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou ler a questão aqui. Uma indústria, isso é uma questão do Enem, tá? Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando a necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada, beleza? O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está todo cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com 500 metros cúbicos e cujo escoamento de água tem que ser em 4 horas. Aí pergunta, quantos ralos tem que ter? Estou resumindo a questão aqui, tá? Mas a ideia da questão é a seguinte. Uma coisa legal, cara, eu faço isso na matemática. Desenho. Se puder na prova fazer uns desenhos, isso facilita. Por mais que você às vezes não vá usar o desenho. Mas a história toda é o seguinte. Tem um reservatório lá, que o cara colocou, tá? E aqui não estou me incomodando com o formato do reservatório. Esse cara lá, ele tem capacidade para 900 metros cúbicos. Já vou falar uma coisa interessante sobre esse lance de metros cúbicos, porque cai também com a questão do Enem, quando o cara dá um volume em metro cúbico e pergunta a capacidade. E a capacidade é dada em litros, então não confundir uma coisa com a outra. E existe uma relação de litros com o volume cúbico. Eu já comento isso,
Essa matéria, lógico, é do Rômulo, mas não custa nada a gente adiantar, porque vai ter não consegue dar, é muita coisa, né? Aí o cara fala que tem um reservatório e a empresa vai construir um outro menor, tá? Com esse menor aqui, tem capacidade de 500 metros cúbicos. E aí, durante a questão, fala o seguinte, que esse cara daqui, ele tem 6 ralos. Imagina que aqui dentro tem 6 ralos, aqui embaixo, no fundo, tá? Tem 6 ralos. E leva para... Tipo assim, imagina que você está cheio de água, você tem os 6 ralos, você abre os 6 ralos e isso leva 6 horas para toda a água sair. Aí a empresa vai construir um novo, aonde ele tem a capacidade é menor, 500, e ele quer saber o seguinte, quantos ralos o cara vai precisar? Desculpa, quantas horas vai... Não, quantos ralos vai precisar? Quantos ralos vai precisar? Vou botar um ponto de interrogação aqui. Se isso aqui levar 4 horas para esvaziar. Então a ideia é mais ou menos isso. A pergunta é, quantos ralos? Ok? Então, resumindo o que o cara leu aqui, é isso aqui. E aí, na aula anterior, eu comentei que toda vez que você encontrar uma questão dessa, a primeira coisa que você tem que identificar é exatamente esses caras aqui, que são as variáveis, né? Porque uma questão dessa do Enem, eu estou olhando aqui, ela tem 8 linhas. Então, imagina, tem todo um texto, o cara constrói, é tudo demora isso. E, na realidade, o que você precisa é disso. Se você pegar aquilo ali e, na hora que você for lendo, vai já colocando no papel, você não precisa ler de novo a questão. A questão está aqui. Você não vai precisar... Imagina, se toda a questão do Enem, você tiver que ler a questão de novo para resolver. Se você for lendo a questão e for colocando os dados, cara, você não precisa ler a questão de novo. A pergunta é, quantos ralos? E o mais importante é o seguinte, está na cara que isso tem alguma coisa com proporcionalidade. E aí, lembrando que a gente tem a parte de proporcionalidade simples, né? As grandezas diretas e simples. Nós temos as grandezas, vamos lá, que não são diretas, são inversas, e não são simples, são compostas. Lembra da aula passada? O que é uma coisa simples? Quando o cara te dá 2 variáveis. Quando o cara te dá 2 variáveis, a forma de resolver é bem fácil, lembra da aula passada? O vídeo falar? Só que aqui não tem 2 variáveis, aqui tem 3. Quais são as variáveis? É capacidade, aliás, é volume, a outra variável é ralo e a outra é horas. Robson, como que eu vou identificar as variáveis? Cara, você tem que ler. E variável é aquilo que muda. Então você pega uma questão dessa, o que muda na questão? Pô, o cara fala que o volume é 900, depois passa para 500. Está mudando. O cara fala que leva 6 horas e na outra o cara fala que é 4 horas. Está mudando. O cara fala que aqui precisa de 6 e pergunta quantos. Ou seja, aqui vai aparecer o número. Está mudando também. Então, na verdade, a primeira coisa que você deve identificar uma questão dessa é quais são as variáveis. Beleza. Na hora que eu identifiquei as variáveis, eu vi que isso aqui não é simples. Né? Essa regra de 3 aqui que a gente vai trabalhar, ela não é simples. Por quê? Se fosse simples, tinha 2 variáveis. Eu tenho 3 aqui. Volume, ralo e hora. Beleza. E aí eu expliquei que quando esse cara não é simples, a gente tem um processo para construir a nossa regrinha de 3. E tem um detalhe aí, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês. Toma cuidado, porque essa montagem, vou ser muito sincero, acho que vocês podem até encontrar na internet, mas eu acho difícil encontrar do jeito que eu expliquei. Eu não estou dizendo que o meu jeito é melhor, não, tá? Porque você acha até isso uma maneira mais fácil de resolver. Mas vamos lá. Quando você encontra aqui as 3 variáveis que a gente tem na questão, eu comentei com vocês que a variável pergunta, ela vai ficar por último na nossa montagem, ok? Foi isso que eu combinei. Desde que ficou a questão, quem é a variável pergunta? A variável pergunta é ralos. Então, eu vou botar ela aqui, ó, ralos. Beleza? E aí, as outras 2 variáveis, que é volume e horas, tanto faz. Eu posso botar aqui volume e vou botar aqui horas. Ok? E agora eu vou completar isso. Então, voltando ao assunto. Identificou as variáveis, coloca isso, sendo que a variável pergunta sempre vai ficar por último.
Ok? Se a pergunta fosse quantas horas, horas ficaria por aqui. Mas a pergunta é quantos ralos. Beleza. Agora você começa a montar isso de acordo com a leitura do texto. O cara fala que o reservatório de 900, evita ficar botando metros cúbicos, porque assim, vai te dar trabalho e depois é mais coisa para tu escrever. Ele leva 6 horas, tá? E aqui tem 6 ralos. Beleza? Então isso está escrito na questão. Aí ele fala o seguinte, bom, se eu tiver um reservatório de 500 e precisar de 4 horas, quantos ralos eu vou precisar? Essa é a questão. Beleza? Bom, montou, como que eu identifico, como que eu resolvo isso? E aí eu falei isso com vocês. Que a gente, quando tem 3 variáveis, né, que é uma regra de 3 composta, a gente precisa saber se essa variável com a pergunta é direta ou é inversa, e essa daqui, se ela com a pergunta é direta ou inversa. E uma maneira legal de fazer isso é o seguinte, você tampa um dos caras, finge que você não está vendo a variável hora e pensa na sua cabeça o que acontece daqui para lá, se é uma proporcionalidade direta ou inversa. Lembrando que toda vez que a gente faz uma comparação entre as variáveis, um lado sempre é moleza. Por exemplo, de 900 para 500 está o quê? Está aumentando. Beleza? E aí eu preciso saber se o do outro lado aumenta ou diminui. Só para lembrar a matéria que foi dada. Se acontecer mais e mais ou menos e menos, é uma variável direta. Ok? Isso está na aula lá passada. Se acontecer, tá? Uma coisa assim, ó. Mais e menos, ou mais e menos, ou mais e menos, desculpa, menos e mais, isso é uma variável inversa. Ok? Então a gente tem que ver o que vai acontecer com esse cara com relação a esse. Os dois vão dar mais? Se os dois derem mais, é direto. Se um lado der mais e o outro der menos, é sinal que é inverso. Então vamos lá. Daqui para cá é mais. Agora pensa, porque o lado de lá não está escrito. Você não sabe qual é o valor de x. Se você soubesse, já tinha resolvido a questão. Pensa bem. Tampa do meio, finge que você não está vendo a hora, mas pensa o seguinte. Você tem lá um volume de 900, pode botar até 900 litros se quiser. Tem 900 litros. Aí você precisa de 6 horas para escoar os 900 litros, os 6 ralos, para escoar 900 litros. Se diminuir a quantidade de água, você vai precisar de mais ralo ou menos ralo para diminuir? Menos ralo. Ok? Gente, olha só a ignorância que eu fiz aqui, né? De 900 para 500 está diminuindo, né? É de burrice aqui. Então, olha só. De 900 para 500 está diminuindo. Então, vamos lá de novo, para a galera aí que está na dúvida. Se você tem um volume lá, esse volume precisa de 6 ralos para esvaziar, e aí você diminui o volume, imaginando que é no mesmo tempo, por isso eu também variável tempo, é lógico que do lado lá você vai precisar também de menos ralo. Então, essa variável com essa, ela é uma variável direta. Por quê? Quando dá menos e menos, que não é o caso aqui, menos e menos é uma variável direta. Beleza. Agora, a gente vai ter que fazer a comparação dessa variável com aquela. O que eu vou fazer? Eu agora vou tampar esse carinha daqui. Tá? E de 6 para 4 está também o quê? Diminuindo. Então, imagina, você tem uma piscina. Aí, você, com 6 ralos, você leva 6 horas para esvaziar a piscina. Se você conseguir esvaziar a mesma piscina com 4 horas, você vai precisar de mais ralos ou menos ralos? Mais ralos. Ó, vamos de novo, para a galera que não entendeu. De 6 para 4 está diminuindo. Então, um lado é sempre moleza. O outro lado, pensa bem, você tem lá uma piscina.
Então, com 6 ralos, levam 6 horas para esvaziar essa piscina. Mas vamos supor que você conseguiu esvaziar a piscina com 4 horas só. Gente, se você conseguir esvaziar a piscina com 4 horas, é sinal que você vai ter que ter mais ralo para esvaziar. Tem que ser mais rápido. Ela é uma variável que menos com mais é inversa. E aí, esse cara é inversa. Beleza. Robson, tá, tu fez aqui essa direta, eu entendi essa inversa, e como que eu resolvo isso? Da seguinte maneira. Se é inversa, a gente vai inverter esses caras. Lembrando que isso é sinal de menos aqui, menos 4. Não. Isso aqui era só o sinal que a gente precisava saber se é direto ou inversa. Se esse cara é inversa, a gente vai fazer o que com ele? A gente vai inverter esse cara. Então, o 4 vem para cima e o 6 vai para baixo. 4 vem para cima e o 6 vai para baixo. E, lembra aquilo que eu expliquei na aula passada? Como que a gente resolve? É assim, né? Ó. É assim, você tem 3 caras, ó. Lembrando, tem 3 caras. Você sempre faz assim, esse vezes esse, vezes esse. Esse vezes esse, vezes esse. Ou seja, eu faço esse vezes esse, cruzo para cá. Esse vezes esse, cruzo para cá. Ah, Robson, e se esse cara fosse direto, eu ia ter que mexer nele? Não. Agora, se esse fosse inverso, eu tinha que mexer nesse? Tinha. Então, repare que você precisa saber quem é inverso ou não, ou quem é diretamente proporcional, para saber se você tem que mudar o cara de ordem ou não. E agora é conta. Como que eu faço a conta? Beleza. Vou apagar isso aqui, para fazer a conta em cima. Lembrando que eu falei com vocês que não é para sair multiplicando, não faça isso, senão você vai perder seu tempo. Você vai fazer, ó, 900 vezes 4 vezes x. Então você faz 900 vezes 4 vezes x. Igual, ó, esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. 500 vezes 6 vezes 6. 500 vezes 6 vezes 6. Por que você falou para não ficar cortando? Ó, gente, se você ficar multiplicando isso aqui com isso aqui, olha só o tamanho de tempo que você vai perder. Não faça isso. Por quê? Quem é x? X é esse cara, e toda essa galera que está atrapalhando o x, ela vai descer dividindo. Então vai ficar 500 vezes 6 vezes 6. E embaixo, 900 vezes 4. Ok? Estava multiplicando, desceu, dividindo. Vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 2 zeros com 2 zeros. Gente, quanto que dá 6 vezes 6? 36. Quanto que dá 9 vezes 4? Porque sobrou 9 vezes 4. 36. Você concorda que 36 divididos por 36 dá 1? Sim. Exatamente. A resposta é sim. Então, repara que não sai multiplicando. Porque se você multiplicar, cara, você vai ter que fazer uma conta para depois fazer divisão. Imagina, tu ia fazer uma conta para depois fazer uma outra de multiplicar essa para dividir uma pela outra. Repare que você não precisa fazer isso. Só simplificando você consegue resolver a questão. Então, a resposta correta seriam 5 ralos. Tá? Então, lembrando, só um minutinho só. É importante que você tenha essa dinâmica das variáveis. Saiba que a variável pergunta tem que ser a última. Saiba sempre tampar uma e comparar uma com a outra, para você saber se ela é direta ou se são as duas inversas. Robson, se for as duas inversas, inverte as duas. E aí faz a multiplicação nesse sentido. A multiplicação nesse sentido é sempre igual, não vai mudar. Mas desde que você faça o que ele está pedindo aqui, né? Se for direta, não faz nada. Agora, se for inversa, tem que mexer. Alguma dúvida? Fale. Olha só, o problema todo é o seguinte, é o lance de você comparar as variáveis. Porque, repara assim, as variáveis que não são perguntas, elas têm que ser multiplicadas. Então, se você colocar alguém aqui, o que vai acontecer? Imagina bem, eu coloco esse cara aqui. Daria certo? Dá, mas você vai ter que tomar um cuidado muito grande na hora da multiplicação. Porque esse cara, ele se mantém, ele não pode ser invertido. O que vai ser invertido, na realidade, são as variáveis de comparação. Essas são variáveis. Então, assim, eu penso o seguinte, quando a gente vai fazer uma prova, e eu estou falando por mim, tá, gente? Ser metódico é uma das melhores coisas que tem.
E se você for metódico, numa prova, principalmente matemática, se você pegar uma questão dessa a próxima vez e cravar na tua cabeça que a variável, a pergunta é por último, eu tenho certeza que você não erra isso. Se você começar a bagunçar, vou botar esse cara aqui, mas olha, esse cara não pode mudar. Pô, vai chegar uma hora que você vai se confundir. Aí, assim, eu estou dizendo que é uma dica minha, tá? Poder eu colocar aqui? Pode. Você vai ver vários exercícios na internet que os caras resolvem colocando aqui no meio. Eu, particularmente, eu gosto de seguir uma regra, um procedimento, para que facilite a gente na conta e a gente não fica mudando toda hora, entendeu? Eu acho que essa maneira é mais tranquila. Agora, Robson, eu prefiro botar uma prova, beleza? Tá? É uma sugestão minha só. Tá legal? Beleza? Nada, querido. Bom, e aí? Fala aí. Eu sempre fiz assim também, só bota incógnita no início, em vez do fim, mas não muda nada. Aí não muda nada, aí realmente não vai mudar nada, mas lembrando, tomando cuidado, né? Porque esse cara, na verdade, ele vai ser multiplicado pelos outros dois que estão sobrando. Então, aí talvez você faria assim, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Aí tudo bem, né? Mas como eu falo assim, é um processo que facilita numa questão dessa, você resolver isso de cabeça, eu vou te falar, nem eu consigo resolver. Se eu ler essa questão, saber que a resposta é sim, eu nunca ia saber que é sim. Eu só ia conseguir fazer dessa maneira. Lembrando, lógico, aqui eu estou demorando muito tempo, galera, porque eu estou explicando como que é todo o processo. Agora, lembre-se que isso aqui tem que ser um processo pela prática de que vocês vão fazer a prova, tem que ser um processo rápido, né? Quem são as variáveis? Essa. Beleza. Quem variável pergunta? Aquela lá. Já vai montando isso de acordo com, né, lendo a questão. Isso facilita realmente. E eu botei aqui em cima, fiz questão de botar o desenho, mas assim, na verdade, você pode botar o desenho, mas pode também ir mandando ver bala aqui e colocando já a variável pergunta por último e já facilita todo o processo. Tá legal? Bom, isso aqui, gente, que eu fiz aqui, esse desenho aqui, isso tá no outro vídeo, tá? E aí tá mais tranquilo, tá explicado lá de forma mais tranquila. Deixa eu só completar um pequeno detalhe aqui na questão que eu falei do lance dos metros cúbicos. E é bem provável que o Romulo fale nisso, mas se ele não falar, já fica entendido. É o seguinte. Se eu tiver, vamos imaginar aqui uma piscina retangular, ok? E vamos imaginar que essa piscina ela tem 4 metros de comprimento, ela tem 2 metros de largura e ela tem 3 metros de altura. Beleza? E aí eu pergunto para você o seguinte. Se eu encher essa piscina com água, mas pode ser Coca-Cola, cerveja, qualquer coisa, que é litro, não tem problema. A minha pergunta é, quantos litros cabem nessa piscina? Imagina no seu quarto, se eu abrir uma torneira no seu quarto, que você está assistindo a aula, na sala agora, no centro que você está assistindo a aula, quantos litros de água caberia na sua sala? Né? No seu 24. Hã? 24. 24 litros? Não é a... Ele está falando da nossa sala. Ele não está falando da questão ainda não. Ah, tá. Então, olha só. Como que a gente calcula isso? Primeiro, um volume. Essa figura chama paralelepípedo. Ok? Tipo, aqui, não sei, onde vocês moram, não sei, mas assim, aqui em Petrópolis chama paralelepípedo, aquela pedra, né, de põe calçada na rua. O volume é comprimento, largura vezes altura. Então, é 4 vezes 2 vezes 3. Tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 o quê? Olha só, presta atenção. Metro vezes metro vezes metro. Então, tem metro 3 vezes. Por isso que a gente fala que é metro cúbico. Aliás, volume é tudo centímetro cúbico, quilômetro cúbico, tudo cúbico, ok? Então, como você está multiplicando 4m vezes m vezes m, lembrando de potência, né? Lembra que a gente faz assim? Por que x ao quadrado vezes x à quinta dá x à sétima? Bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. Aqui igualzinho. O expoente, tem expoente aí? Tem. Só que é o 1 que está camuflado. Tem camuflado. Mantém a base. M. Soma 1 mais 1 mais 1, m ao cubo. M elevado à terceira potência. Tá? Então, assim, toda vez que a gente fala isso, se for área, a área é superfície. A área, por exemplo, é esse quadro. Quantos metros quadrados tem esse quadro?
Basta multiplicar o comprimento pela altura do quadro. Então, por isso que é metro quadrado, que é metro vezes metro. Agora, quando estiver volume, volume é metro 3 vezes, ou centímetro 3 vezes, porque dá centímetro. Agora, voltando à questão, e eu falei, quantos litros cabem aí? Aí guarde uma relação que ela é fundamental e toda hora cai na prova. É o seguinte, 1 m³ é igual a 1000 litros de água. Guarde isso. Então, se você tem 24 metros cúbicos, sinal que você tem 24.000 litros de água, né? Você poderia muito bem assim, Robson, como é que eu resolvo que dá 24.000? Faz se você quiser, mas não precisa, né? Acho que não precisa. É regrinha de 3, né? Ó, 24 metros cúbicos dá quanto? X. E aí, se você fizer uma regrinha de 3, você vai ver que isso aqui é direto, né? É uma regra de 3 simples, é direta. Você vai ver que isso aqui vai dar 24.000. Então, imagina o seguinte, se você tem, imagina uma coisa com, eu vou fazer a lógica altura aqui, um cubo de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, cubo com 1 de altura. Se você encher 1 por 1 por 1, ou seja, você vai ter ali dentro 1000 litros de água. Beleza? Então, essa relação é fundamental. O Romulo deve explicar isso em algum exercício que envolva geometria espacial, mas já estou falando já para adiantar vocês, que isso é uma coisa que cai toda hora, né? Tá? Robson, e 1 litro de água? Só para guardar, imagine o seguinte. Imagine uma caixinha. Aliás, vocês já viram, é uma coisa que eu sempre gosto de falar com os alunos, vocês já viram caixinha de leite cúbica? Tipo isso aqui. Um cubo. Vocês já viram uma caixa de leite assim? Não, né? Vocês estão sempre acostumados a ver caixinha de leite naqueles 2 formatos que deve ter no Brasil inteiro, né? Que é aquele mais assim, né? Um mais chatinho, né? E um mais altinho, mais compridinho, mas mais estreitinho, né? Aí tem a tampinha aqui, né? São os 2 tipos de carinhas que você tem, geralmente você encontra no supermercado, 2 tipos de caixinha de leite, né? Um desenho bem feio aqui. E cada um deles tem a mesma coisa, tem 1 litro de leite. Ou seja, a capacidade de cada um deles é 1 litro. Mas se eu e você não tem isso, já você vou explicar por quê. Se você tivesse uma caixinha cúbica igual essa que eu mostrei, que deve ter, tá? Acho que bem chutando, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Centímetros, tá? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, você vai ter 1000 centímetros cúbicos. Isso equivale a 1 litro. Ok? 1000 centímetros cúbicos. Então, se você tiver uma caixinha de leite com 10 por 10 por 10, você também consegue colocar aqui dentro 1 litro de leite igual isso aqui. Alguém saberia perguntar por que nunca ninguém inventou uma caixinha de leite cúbica? Alguém saberia por que não... Seria bacana, aliás, você chegar no supermercado e eu até adoraria, entre aspas, comprar uma caixinha de leite no formato de um cubo, né? Alguém tem ideia por que não existe isso? Eu fugi totalmente da matéria, gente. Vou falando outra coisa. Não é farmão, não. Isso pode cair no próprio. Alguém tem ideia por que não tem uma caixinha de leite em formato cubo? E sempre as caixinhas são padrões? Será que alguém mandou ter uma lei no Brasil que o padrão tem que ser esse ou esse? Será que existe uma lei assim? Alguém tem ideia por que não tem uma caixinha cúbica? Nunca me perguntei, mas de repente pelo layout na prateleira do mercado? Não. Vou te falar que até empilhar um negócio cúbico desse vai ficar bacana e até meio arrumadinho, cara. Não é isso, não. Não é pelo layout, não. Não é mesmo. Alguém tem uma ideia? Por que não tem caixinha de leite cúbico? Aliás, nos Estados Unidos tem, no Brasil não. Mas por que aqui no Brasil não tem? Ninguém chuta, ninguém. Deus não quis, é isso? Cara, é por um simples motivo. É por custo. Porque é o seguinte. Quando os caras vão fabricar uma caixa de leite, imagina que o cara faça uma caixa de leite dessa aqui. Ok? E uma caixa de leite cúbico. Tá? Eu acho que o desenho está muito ruim. Se você pega esse cara e abre ele, a gente chama de planificar.
o desenho, se você planificar, né, você teria um desenho assim, mais ou menos assim, né? São 4 partes laterais, eu estou assim, chutando aquela caixinha mais compridinha. Uma tampa aqui e uma tampa aqui. Tá legal? Imagina aquela caixinha mais compridinha. Se você for planificar essa, é cúbica, né? Então tem 6 quadradinhos aqui dentro, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Finge que isso aqui é quadrado, tá, galera? Mas finge que isso aqui é quadrado. O que acontece? As 2 caixas de leite cabem 1 litro. Beleza, mas por que não tem essa? Porque aqui eu vou gastar muito mais material do que essa. Então, assim, se eu for fazer uma caixa que cabe 1.000 litros de leite, 1 litro de leite, e aqui eu vou gastar mais material que essa, por que eu vou fazer uma caixa e leite? A quantidade é muito grande. Se o cara tirar 1 centavo da embalagem, 2 centavos, os caras produzem bilhões de caixas de leite cada empresa. Isso é muito dinheiro, tá? Então, esse é um motivo que não tem caixa de leite nesse formato. Essa caixa ela é produzida a menor quantidade possível de gasto de material. Tanto essa quanto aquela outra, que é mais chatinha, ela gasta muito menos material do que isso aqui. Esse é um dos motivos. Tá? Bom, acabou. Se a gente vai continuar na aula, não tem nada a ver. Essa era só uma curiosidade. Agora vamos falar do seguinte. Vamos falar de escala, tá? Isso cai muito no Enem. Imagine, e os caras cobram de que maneira isso? Os caras chegam para você e falam assim, aqui tem um muro, isso aqui é um muro, uma maquete, e a gente quer saber qual a área desse muro em metro cúbico ou quilômetros, desculpa, né? Metro quadrado ou quilômetros quadrados, né? E até poder perguntar qual é a área desse muro em centímetros quadrados. E o cara vai falar assim, esse muro está na escala de 1 para 20 mil. Isso cai muito. Mas tem várias questões falando de escala. O que é escala? Você já viu maquete na vida, né? Vou fazer uma maquete, vai em algum lugar tem uma maquete de um prédio, de um futuro shopping que vai ser construído, o cara faz uma maquete. Aquela maquete é toda produzida em escala. Por exemplo, vamos supor que um prédio, às vezes também em plantas de edifício, o cara vai vender um edifício, o edifício não foi construído ainda, e você é um comprador, você vai comprar um apartamento lá no futuro, né? Mas você gostaria de ver como que ficaria aquele edifício, né? Aí o cara faz uma maquete, e tudo aquilo que está na maquete tem uma escala. O cara gosta de fazer uma maquete do tamanho original, né? Não faz sentido, né? Vai constrói logo o original. Então o cara faz uma maquete e faz tudo uma escala. Se uma porta tem 2 metros de comprimento, ele vai fazer uma porta com, 2 centímetros. Mas se a largura da porta é 1 metro, ele vai fazer com, 1 centímetro. Então o cara faz tudo em escala, para que fique um desenho igualzinho no futuro original. Não adianta o cara fazer de qualquer maneira, na hora que você olhar lá a maquete, não tem nada a ver com o futuro, tudo distorcido. Então, eles utilizam um cara chamado escala, né? Então, imagina que isso aqui é um muro, e o cara fala o seguinte, esse muro está na escala de 1 para 20 mil. O que quer dizer isso? Seguinte, escala é proporcionalidade também. Robson, é regrinha de 3? Vamos lá, é uma regrinha de 3, tá? E ela sempre é direta, tá? E é uma regra de 3 simples, sempre vai ter 2 variáveis, que é 1 para alguém. A variável é isso, na verdade a escala é de 1 para alguma coisa. Vamos imaginar o seguinte, a escala é 1 para 20 mil, igual 1 para 20 mil. Se você tem 3 centímetros, vai ter quanto aqui na realidade? Então, 1 para 20, 3 para quanto? 1 para 20, 5 para quanto? Na verdade, assim, eu quero saber o que significa esse 5 ou esse 3 quando eu colocar ele na parte real da coisa, né? Só que eu não vou botar um ponto de interrogação, eu vou botar um X. Eu quero saber, na realidade, 3 centímetros é quanto? Na verdade, o meu muro tem, na maquete é 3, mas na real, esse muro tem quanto? Quantos centímetros tem esse muro? Quantos metros tem esse muro? Né? Então, a escala, sempre você faz isso aqui. 1 para, na verdade, esse para, ele é uma divisão. 1 para 20 igual 3, ou seja, você quer saber quem é 3. 3 vale quanto? Vale X. Você vai multiplicar
em cruz, porque é uma regra de 3 direta. Então vai ficar x vezes 1, vai dar x, e 3 vezes 20 mil, né? Lembrando, vai fazer 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. Quantos zeros você não mexeu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. 60 mil, desculpa. 60 mil o quê? Gente, se eu estou trabalhando em centímetros, a minha resposta é em centímetros. Beleza. Centímetros. Então, eu sei que esse cara tem 60 mil centímetros. Tá. Agora, 60 mil centímetros é quantos metros? Já que a pergunta é qual é a área? E aí já vou falar uma coisa que é um erro muito comum da galera. Que é o cara fazer a área é isso aqui vezes isso. Aí o cara vai dar 15, aí ele constrói a escala para 15 e vai se dar mal. Porque você tem que fazer isso de forma separada. Porque a multiplicação por grandezas, se eu fizer 15, vai dar um valor. Se eu fizer quanto vale esse cara e quanto vale esse, vão dar muito mais zerinhos do que você fazer o 15 direto. Então, quando tiver volume, área, isso é uma dica. Então, há 2 anos atrás, uma questão do Enem, exatamente assim. O cara dava isso aqui, assim, parecido, tá? E aí ele falava assim, qual é a área? Aí o cara, na proporção, o que o cara fazia? Fazia isso aqui, 1 para 20 mil igual 3 vezes 5, 15. Aí botava 15 dava X. A área dá tanto. Errou. Errou porque você tem que fazer de forma separada, individual. A proporcionalidade, ela não é por área, ela é linear. Ela é por linha. Então, a proporcionalidade não é de área. Toma cuidado com isso. Bom, beleza. Robson, 60 mil centímetros. Quanto que isso aí é de metro? Porque a pergunta é quantos metros quadrados. Eu vou primeiro resolver essa parte daqui, para depois resolver essa. Né? Lembrando, gente, 1 metro tem quantos centímetros? Né? Tipo regrinha de 3, né? 1 metro tem... Hã? Que mil que? 100 centímetros. 1 quilômetro que tem 1000 metros, tá? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 metro tem 100 centímetros. 60 mil vai ter quanto aqui? Ok? Exatamente. Então, é uma regrinha de 3. Na verdade, você tem que botar isso igual, tá? 1 metro é 100 centímetros. 60 mil centímetros são quantos? Mesma coisa, gente. Não vai fazer sair multiplicando todo mundo. Vai fazer esse vezes esse vezes esse. Isso é sempre direto, tá? Então vai dar 100x igual a 60 mil vezes 1, 60 mil. Quando eu passar esse 100 para baixo, né? Só adiantando aqui, vai ficar 60 mil. Esse 100 que está multiplicando, ele desce dividindo. Corta 2 zeros com 2 zeros, sobrou o quê? 6, 1 zero, outro zero, ou seja, sobraram 600 metros. É lógico que se fosse um muro de 600 metros de altura, é lógico que só se fosse uma barragem de hidrelétrica, né? Então, 600 metros. Não, na realidade, esse cara aqui que tem 3 centímetros, ele tem também, se você quiser falar em metro, ele tem 600 metros. E se você pensar bem, gente, para fazer esse cara do 5, repare bem, quando eu fiz o do 3, eu fiz esse vezes esse. E deu 60 mil. Na hora que eu fizer esse cara vezes do 5, vai dar o quê? Se deu 60 mil, o 5 vai dar quanto? 100 mil. Então, quando eu for fazer o do 5, para adiantar aqui um pouquinho, se você depois quiser fazer, quando você for fazer o carinha do 5, que é o comprimento do muro, você vai ver que esse cara tem... vai dar 100 mil, ok? Então, quando eu for fazer essa continha daqui, ó, vou fazer essa continha aqui. Para adiantar, gente, eu vou ter que apagar aqui. Esse vezes esse vezes esse, isso aqui vai dar 100 mil, ok? Então, o carinha do 5 vai dar 100 mil. E a regrinha de 3 é igualzinha. A regrinha de 3 não vai mudar nada aqui. 1 metro é 100 centímetros. Quantos metros tem 100 mil? É a mesma coisa. E aí depois você vai cortar 2 zeros com 2 zeros. Aí o x vai ficar 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, 1000
metros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1.000 metros. E se a pergunta fosse quantos metros quadrados tem esse muro, você vai multiplicar a altura vezes o comprimento, ou o comprimento vezes a altura, não vai mudar nada, né? Então, 1.000 vezes 600, lembrando, você vai fazer 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 6 dá 6, quantos zeros você não mexeu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, 1, 2, 3, fechou. Então, são 600.000 metros quadrados, já que a gente está falando de área. Então, repare que se a gente tomasse para fazer área direto, ia dar errado. Legal? Se você fosse fazer isso aqui vezes isso, você ia deixar de multiplicar alguns zeros, porque no fundo, aqui apareceu os carinhas que se você botasse um 15 aqui, ia faltar muito zero para a gente chegar a esse valor aqui. Tá? Então, faça a proporcionalidade linear e depois você pense em fazer ela em metros quadrados. Ok? Essa é a dica que eu dou. Robson, em quilômetro, como que eu faço isso em quilômetro quadrado? Gente, converte isso aqui que a gente achou para quilômetro, né? Só que a gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ok? Isso, lógico, aqui no caso até está resolvido, né? Aqui deu 1.000 metros, então eu sei que esse cara também, ó, ele é a mesma coisa que 1 quilômetro. Robson, e 600 metros? Gente, se você fizer a regra de 3, você vai ver que esse cara é 0,6 quilômetros. Se você fizer a mesma regra de 3 aqui, tá? E aí, se você quer a área em quilômetro, você multiplica esse cara vezes esse. 1 vezes isso vai dar 0,6. Não tem jeito. 1 vezes qualquer cara dá qualquer cara. 1 vezes 0,6 dá 0,6. E aí vai dar o quê? 0,6 quilômetros quadrados. Então, isso aqui é 0,6 quilômetros quadrados. Ok? Então, como dica que eu dou a vocês, deixa eu só ver aqui o horário. E, gente, acabou a aula? Não, né? Ah, não, vai ter aula ainda. 6h30. Para que a dica que eu dou a vocês é o seguinte: não faça direto, faça a conversão linear e depois você faça a multiplicação. Tá bom? Escala é isso aí, é uma regrinha de 3, tá? Então pense bem que escala é regra de 3. Tem até uma questão que eu vou colocar ali no Enem, o cara fala ali, ele fala um trajeto de um rapaz que vai da casa até a escola, aí ele coloca um trajeto em centímetro e pergunta quanto o cara andou em quilômetro. Tem uma questão que eu vou colocar para vocês depois, para vocês resolverem. Alguma dúvida em matéria de escala? Alguma coisa que alguém com alguma dúvida que queira perguntar agora? Alguma coisa de escala? Tranquilo? Assim, gente, eu gostaria muito que eu tivesse tempo para falar de escala em uma aula, 2 aulas, tá? Porque tem muitos detalhes ainda que a gente tem que falar, mas assim, eu tenho que ser rápido, porque senão a gente não consegue passar o máximo possível de conteúdo, tá? Isso aqui que eu falei é bem basicão, mas resolve talvez 90% das questões que você vai encontrar no Enem. E nunca faça isso. O mais importante é, não saia explicando 3 vezes 5 e coloca 15 aqui, que na hora que você não vai achar nunca esse valor aqui. Tá? Nunca vai achar isso aqui. Isso nem isso aqui, tá? Em área de chuva. Nunca vai achar isso aqui em área. Tá legal? Você vai dar ruim. Não faz isso, tá? Bom, pessoal, ainda tem uns... Tá, tem 10 minutos aqui ainda. Eu vou começar, em 10 minutos, a falar de equação e função. Vamos lá. William, qual a diferença de equação para função? Prof, mas não me lembro. Eu tô até quase dormindo aqui hoje. Boa, Tava fazendo a redação da Milena. O dia todo daí. Nesse horário eu já vou Então tá, vamos lá. Vou dividir isso aqui. Qual a diferença de equação para função? Primeiro, equação, ela tem um resultado
que é equação? É isso aqui, ó. X mais 2 é igual a 8. Ou seja, alguém mais 2 dá 8. Esse alguém você pode fazer de cabeça e você pode fazer ele matematicamente, né? Alguém mais 2 dá 8. Você sabe que esse alguém vale quanto? Vale 6. Matematicamente, você pega esse 2, joga ele para o outro lado. Toda vez que você trocar o cara de lado, você troca de sinal. Então, você vai ter o 8 que está na boa do lado dele, mais 2 vai para o lado de lá, vira menos 2. Ou seja, x vale 6. Aquilo que você fez de cabeça, lógico que você faz matematicamente também. Beleza. Equação, então, equação tem um valor. Se eu colocar aqui, 2x menos 1 é igual a 9. Lembrando, quando você tem uma equação, a dica que eu dou é sempre deixe a galera que está grudada com x. Quem está grudado com x? X, 2x, 3x, 5x, menos 8x. Você, sempre essa galera, você vai deixar à esquerda. Todo mundo que for número, 9, 8, menos 1, 40, sei lá, 10, todo mundo que é número vai para o lado da direita, beleza? Essa é a dica que eu posso dar de equação. E equação sempre vai ter um valor único, que é uma coisa diferente de função. Função não tem um valor único, e já já vocês vão ver isso. Então, oi? A equação tu faz para incógnita, né? Exato. E a função tu faz para relacionar, né? Exatamente. Exatamente. A função é uma coisa que já vou comentar com vocês, vou dar um exemplo bem prático de uma função. Bom, matematicamente é sempre isso. Todo mundo que é x, está agarrado com x. Na verdade, esse agarrado deve ter um vezesinho aqui camuflado entre eles, tá, galera? Por isso que eu estou falando que eles estão agarrados, tá? Então, olha só. Numa equação dessa aqui, esse carinha, esse 2x, ele está junto. Não tem um sinal de mais nem de menos aqui com ele aqui. Ele está junto. Se ele tá do lado, se ele é x, você deixa ele à esquerda. Esse cara é número, ele está do lado direito, ele está do lado correto, ele é sempre na direita do sinal. Direita, esquerda. Não sei se vocês estão vendo assim aí, vamos lá. Esse cara é 9, deixa ele, mas esse indivíduo está do lado errado, ele é número, o número tinha que estar do lado de lá. Eu pego esse cara e jogo pro lado de lá. Se ele é menos, toda vez que eu pulo a cerquinha aqui, eu troco o sinal. Esse cara vira de menos 1, vira mais 1. E aí você vai ter 2x é igual a 10. Lembrando, você quer o valor de x e tem um 2 atrapalhando. Você pega esse 2 e joga para baixo. E aí, uma fração é uma divisão, 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. Acho que isso aí, todo mundo sabe isso aí. Não é novidade nenhuma. O que é função? Deixa eu só conferir meu horário aqui. Tem tempo aí. O que é função? Função é diferente. Conforme o William falou, a função é o seguinte, a função não tem um valor. Ela depende de alguma coisa. Por exemplo, se eu falar para você, se você estudar muito, sua chance de passar é enorme. Se você trabalhar muito na vida, né, pode ser que vai ficar rico, porque não vai, né? Para a gente trabalhar para cacete nada, né? Mas assim, se você fizer uma atitude legal, geralmente vem uma atitude legal em retribuição. Ou seja, a função é, você toma uma atitude e vai ter uma consequência. Aqui não tem atitude e consequência. Aqui você acha um valor e acabou. Robson, então, como é que é a função? Por exemplo, aquele negócio de f de x é isso mesmo. Ok? Lembrando que f de x e y no plano cartesiano é a mesma porcaria. Ok? Então, y é igual a x mais 1 é a mesma porcaria que isso aqui. Então, Robson, f de x é a coisa que y é. No plano cartesiano é. Mas e se não for plano cartesiano? Gente, se você chamar esse cara de y, pode chamar de f de x, o problema é seu. Não vai mudar nada. O que eu digo é o seguinte. Se você der um valor, lembra da atitude da consequência? Se você der um valor para o x, o y é outro valor. Se eu quero que o x vale 3. Você quer que o x vale 3? Então, o f de 3 é igual, o x vale 3. No lugar do x, eu ponho 3. Isso vai dar quanto? 4. Se o f de x vale 5. Beleza. Então, você quer o f de 5. Então, o x é 5. Então, no lugar do x, você vai botar 5. 5 mais 1, 6. Repare que, à medida que eu dou
eu tenho uma atitude aqui, eu tenho valores diferentes. Ou seja, a atitude gera uma consequência diferente. Aqui não tem jeito. X é 5 é 5, X é 4 é 4, acabou, não tem jeito. Aqui a função ela não tem um valor pré-definido. Você que vai dar um valor para a função e vai acontecer uma coisa no futuro. Tá? Eu vou explicar como isso cai na prova. Cai assim, pedindo f de 3? Não vai cair assim. A função ela cai, na realidade, é uma matéria que o cara coloca muita prática da nossa vida. Ele conta uma história, coloca uma prática e quer que você construa uma função disso e determine uma coisa no futuro. Já vocês vão entender o que é esse cara no futuro. Só quando faltar, deixa eu ver aqui onde faltar aqui, ainda faltam ainda 3 minutos. Um detalhe só, galera. A função, eu aqui vou misturar um pouco a geometria, a geometria analítica com isso aqui, tá? E se a gente botar a geometria analítica e da função junto, vai ficar complicado. Essa função do primeiro grau, por que é a função do primeiro grau? Porque em cima do x aqui tem um camuflado, por isso que é o primeiro grau. Se tivesse um 2, seria uma função do segundo grau, tá? Só que ninguém escreve um em cima do x, mas ele existe ali dentro, tá? E uma coisa interessante é que toda função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Não tem jeito, é uma reta. O cara colocou isso aqui, faz o gráfico, esse cara é o y, né? Monta um plano cartesiano com isso, monta, beleza. Que desenho vai dar? Vai dar uma reta. Não precisa nem fazer, cara, eu sei que vai dar uma reta. Então, função do primeiro grau sempre vai dar uma reta como gráfico, e as questões do Enem caem muito em cima de gráfico. O cara vai colocar um gráfico, e ali dentro do gráfico, quando acabar esse tempo, eu vou voltar para o novo link, o outro link, eu vou explicar como que isso cai dentro do gráfico, como você consegue definir ali dentro uma função que o cara não vai te dar. O cara não vai te dar isso, mas você vai ter que descobrir que é essa função. Tá? Só para fechar essa primeira parte da aula, toda função, lembrando que agora eu não vou falar mais de equação, toda função, ela tem um formato, ela é sempre assim, ó. Y. Exatamente. E aí eu estou misturando a geometria analítica. Y, que é o tal do nosso f de x, é igual a ax mais b. Ou seja, geralmente uma função é assim, ó, y é igual a 2x mais 1. Y é igual a menos 4x menos 8. Y é igual a x mais 9. Ou seja, sempre tem alguém na frente do x. No caso aqui, ó, é 2, aqui menos 4, aqui é 1. Sempre tem alguém na frente do x e tem, geralmente, tem alguém solto aqui atrás, um número solto. Isso não faz parte de uma função. Na geometria analítica, esse cara chama coeficiente angular e esse linear. Mas não precisa gravar isso agora, tá? É importante que você saiba que toda função, geralmente, ela é montada assim. E o mais interessante, essa parte, guarde isso. Essa parte é a parte fixa da função. Isso nunca muda. E esse cara está sempre mudando. Se aqui for mais 4 e aqui for 2, beleza. Mas se aqui o A na frente for um outro número, já muda toda a estrutura. Mas esse cara nunca vai mudar. Tá? Bom, galera, eu vou fechar essa aula e vou abrir o outro link. Tá? Porque vai encerrar a aula agora e eu vou abrir o novo link, tá? Aí eu peço que vocês entrem no novo link agora, por gentileza, tá? Vou fechar isso aqui agora. Bom, já estamos chegando. Estamos chegando aí, beleza. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou agora falar uma coisa bem prática que acontece com a função. Eu vou dar um exemplo de como isso cai numa prova de Enem. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu só carregar minha caneta aqui. Eu vou dar um exemplo bem prático de como cai isso numa prova de Enem. Posso? Fala, cara. O termo independente sempre vai
ser o linear, Sempre. independente do grau. Sempre vai ser linear. Na realidade, assim, eu até vou fazer uma coisa enquanto o pessoal está chegando, não é isso que eu vou fazer, assim, eu vou só dar uma ideia aqui para o William, é o seguinte, imagina que você tem um plano cartesiano, tá? E você tem aqui uma reta, ok? E aqui finge que esse cara é y igual a 2x mais 1, tá? Então, lembrando que toda função, quando você joga ela para dentro de um plano cartesiano, ela sempre vai dar uma reta. Detalhe, se esse cara for positivo, ou seja, não for negativo, né? Tudo 2, 3, 1, 4, pode ser uma fração, mas não tem o sinal negativo na frente, o seu gráfico é sempre nesse sentido, é assim, 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 assim. Se esse cara for negativo, o seu gráfico vai ser assim, nesse sentido, ok? Isso é por quê? Porque esse cara daqui, ele é o coeficiente angular. É esse cara aqui, é esse ângulozinho aqui. Tá? Na realidade, ele é a tangente desse cara. Eu não quero entrar muito em detalhes, só vou falar de geometria analítica. Ele é a tangente. Então, esse número 2 aqui, na verdade, ele vai dar a inclinação da reta. Sim, a reta está assim. Esse número 2, ele vai dar a inclinação da reta. E esse número 1 aqui, ele é o linear. Imagina o seguinte, imagina que eu pego esse 2 aqui, deixo essa função aqui. Só que agora eu troco, eu coloco um 10. Na hora que eu botar um 10, esse cara ele vai manter o mesmo ângulo, só que ele vai o quê? Ele vai deslocar, ele vai andar. Se eu botar um 10, na verdade esse cara vem aqui para trás. Parece que vai para frente, não vai para trás, tá? Mas se eu botar um 5, ele vai aqui para frente. Ou seja, ele vai manter o mesmo ângulo. Imagina que a minha mão sendo uma reta, eu vou manter o mesmo ângulo, só que esse cara ele vai fazer o deslocamento. E esse cara faz o ângulo da minha equação, tá? Mas isso aí não tem... Isso é geometria... Oi? Entendeu? Isso aqui é geometria analítica. Não... É que eu estou tentando meio que dar uma mistureba com os dois para ganhar tempo aqui. Então vamos lá voltar à função. Gente, função. Imagina o seguinte. Toda questãozinha, sempre o cara quando vai dar aula de matemática para vocês e vai falar de função, ele vai falar de táxi. E vai falar, eu não sei como que chama aí no sul, como chama no Nordeste, tem gente no Nordeste aí. Táxi aqui em Petrópolis é o seguinte, tem uma coisa chamada bandeirada. Onde vocês moram isso assim também? Bandeirada? Bandeira 2, bandeira 1, é assim também? Bandeira mais Mas chama bandeirada? Tá, beleza. Então imagine o seguinte, eu vou falar aqui de Petrópolis, tá? A bandeirada aqui em Petrópolis custa, eu vou chutar, tá, gente? Custa R$5. Tá? A bandeirada custa R$5. E você sabe que o táxi, como que ele te cobra o táxi, né? Vou esquecer o Uber agora, vou falar só de táxi. Como é que ele cobra o táxi? Ele tem a bandeirada, que é um valor fixo, e tem um cara, ele cobra, vamos supor, R$3 por quilômetro rodado. Ok? Então, vamos imaginar isso. O táxi, eles cobram uma bandeirada e R$3 a cada quilômetro que ele anda. Então, vamos imaginar o seguinte. Você fez uma viagem de 1 quilômetro. É R$3 mais 5. Vai gastar 8. Se eu fiz uma viagem de 2 quilômetros. Se ele cobra R$3 por quilômetro rodado, se foram 2 quilômetros, ele vai cobrar R$6 mais os 5. Ou seja, joga isso para uma função e o Enem vai cobrar isso. Ele vai contar uma história igual essa que eu estou contando e vai pedir que você construa uma função. E em várias questões ele coloca a função construída para que você possa, qual alternativa representa a historinha acima, por exemplo. Então vamos imaginar o seguinte, que a bandeirada do cara, o valor cobrado, vamos imaginar que o valor cobrado do táxi, e eu não vou botar f de x, eu vou botar v de x. Ou seja, o que é v de x? É o valor que vai ser cobrado. E onde o x é o quê? É o meu quilômetro. Já que eu estou falando de táxi, é quilômetro. Ele cobra por... Lembra da atitude? Você tem uma atitude que vai te dar um efeito, né? Uma causa. Uma consequência. Olha só.
Lembra que eu falei que sempre numa função tem uma parte fixa e uma parte variável? O que é fixo aqui nesse cara, no táxi? São os R$5. A bandeirada. Então, repare que a bandeirada, ela é fixa. Pode acontecer o que tu quiser aqui, meu camarada, mas esses 5, tu andou 10 centímetros. Puto, o cara vai te cobrar 5, vai te cobrar os 10 centímetros aqui, mas vai te cobrar os 5 aqui da bandeirada. Por que tem bandeirada? Gente, imagina o seguinte, você mora aqui, e aí eu quero atravessar a minha rua daqui do meu bairro. Tá chovendo pra caramba, mas eu não quero me molhar. Eu faço sinal pro táxi, faço, me leva ali. Atravessa a rua, me leva. Pô, o cara vai ficar muito pé da vida, mas teoricamente ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer. Por que é a bandeirada? Pô, pelo menos 5, ele vai te cobrar R$5 pelo menos para atravessar a rua. Aí, pô, quer pagar? Ou às vezes você liga, tira o cara do ponto do táxi. Pô, vem cá, eu quero ir não sei aonde. Beleza, o cara vai te levar lá, mas ele vai te cobrar um valor fixo. Pode ser a viagem curta, mas esse fixo para ele compensa a saída que ele vai sair do ponto dele. E o que é variável aqui? É o R$3. É o 3x. Por que x? Porque x é quilômetro. Lembra que eu falei f de 1, f de 2? O cara andou 1 quilômetro. O meu x é 1. Então vai ficar 3. Lembra que aqui é um camuflado. 3 vezes 1, mais 5. Então ele vai pagar quanto? R$8. O cara andou 8 quilômetros. 3. O x é quanto agora? O x aqui, ó, eu estou trocando ele para 8. 3 vezes 8, mais 5. Então ele vai pagar R$29. Beleza? Então, como que o cara cobra isso? Ele vai te contar uma historinha igual essa que eu contei e vai falar o seguinte. Ele vai falar que, imagine que uma corrida de táxi saiu a R$38. Aí ele vai falar assim, quantos quilômetros o táxi percorreu? Imagine isso. Como que você vai fazer isso? Né? O cara fala assim, uma corrida de táxi, o cara conta toda essa história, bandeirada de 5, cobra R$3 por quilômetro rodado, maravilha, beleza. Aí ele fala assim no final, sabendo que uma pessoa, só que assim, 38 é um valor fácil, mas imagina o cara fala assim, pagou R$1.442. Quantos quilômetros o cara percorreu? Mas vamos falar do 38. A corrida custou R$38. Quantos quilômetros esse cara andou? Olha só como que é fácil. Primeira coisa é o seguinte, você tem que definir a sua função. Você vai ter que montar essa função. Lembrando, essa parte é sempre a parte fixa. Ela nunca muda. Então deixa ela para o final. Dica, não é obrigatório. Esse cara pode estar aqui, tá? Tanto é que uma soma não muda. Esse cara pode estar aqui, não muda. Mas é sempre bom botar o X aqui e o valor fixo lá no final. O que custou R$38? Não foi o valor da corrida? Não foi esse cara que, quando eu fiz a conta, esse cara deu 38? Ou seja, na realidade, a minha corrida deu 38. Quando eu for fazer essa conta, eu sei que o valor dela, o valor da corrida, deu 38. Mas quem é o valor? Quem é a função? Não é 3x mais 5? A função não é 3x mais 5? 3x mais 5 é igual a 38. Ou seja, isso aqui é a função, que é isso daqui, a mesma coisa. Aí lembra que uma função, agora a gente já caiu o quê? Numa equação. E aí, o esqueminha da equação. O x está agarrado com... O 3 está agarrado com o x. E ele está do lado certo, tá? Porque o sinal de igual está aqui. Todo mundo que for do lado de lá mantém o cara. Então, eu vou deixar esse cara aqui. Beleza. O 38 é número, está do lado de lá. Show. Esse cara está errado. Ele é número. Ele tinha que estar do lado de lá. Vou passar ele para lá. Quando eu troco de lado, troco o sinal. Então, 3x vai ser igual a 33. Aí, esse 3 passa para baixo dividindo. Ok? Então, eu garanto a você que o cara andou 11 km. Se você tiver dúvida, substitui 11 aqui e você vai ver que isso vai dar 38. 3 vezes 11, 33. 33 mais 5, 38. Então, o cara vai te contar uma história dessa e você vai ter que montar essa função. Você vai ter que montar essa função e ele sempre vai falar uma coisinha parecida com isso. Sempre vai falar. Tá? Esse é um ponto que eles pegam. Por exemplo, imagine o seguinte. Você vou dar um outro exemplo aqui. Eu fiz esse final de semana, Robson, uma questão que dizia
que tinha tantos funcionários e quantas peças que eles produziam. Se tiver tantos funcionários, quantas peças eles produzirão? Não, cara, tem muitas questões, mas vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Aqui, tô falando da minha cidade, aqui fazendo propaganda não, mas aqui nós tem uma rua chamada Rua Tereza, onde antigamente tinha, cara, sei lá, mais de 5 mil lojas, hoje em dia está bem, para a crise, a coisa foi encolhendo muito, né? Mas é um polo de modas em Petrópolis. E aí é o seguinte, imagine que você é dono de uma loja e você vai contratar uma funcionária. E aí você faz a seguinte oferta para ela. Você fala assim, olha, eu vou te dar 1.200 de salário, 1.200 de salário, e cada roupa que você vender, eu vou te dar R$2. Ok? Aí a pergunta vai ser o seguinte. Em determinado mês, a funcionária ganhou R$1.890. Vamos imaginar isso. Em determinado mês, a funcionária ganhou R$1.890. A pergunta é, quantas roupas ela vendeu? Ok? É assim que vai cair no Enem. O cara vai contar uma história dessa. Aqui não estou botando enunciado para ganhar tempo. Que a menina tem um salário, você prometeu um salário para ela de R$1.200 e prometeu, ela falou assim, cada roupa que você vender na minha loja, eu te dou R$2. Aí, em um determinado mês, a menina tirou R$1.890 de salário. A pergunta é, quantas roupas ela vendeu? Lembrando, essa historinha, toda vez que acontecer isso, gente, é uma função. Vamos imaginar agora a função salário. Então, em vez de botar o V de X, que era valor, eu botei S, que é salário. Então, é o salário em função de quê? Quem é X agora? Na questão anterior, X foi quilômetros. O que seria X aqui, nessa questão? 2. Não, mas o termo, o que seria o X nessa questão? Na outra questão... Oi? Não, na outra questão, o X foi quilômetro. Quantidade de roupa. Roupa. O X agora é roupa. Ok? Porque o seu salário vai mexer em função das roupas vendidas. O taxista vai ganhar o valor dele em função dos quilômetros rodados. Então, uma função, uma atitude gera uma consequência. Agora, que atitude é essa? Aqui é roupa. Então, preste atenção. Ela tem um salário, olha a palavrinha, fixo. Ou seja, isso não muda. A mulher pode não vender nada durante o ano, o mês inteiro. Ela vai ganhar R$1.200. Não tem jeito. Mas ela tem um bônus. Ou seja, a cada roupa que ela vender, ela ganha 2. Ou seja, 2x. Repara, se você tiver dúvida, faz um teste. Pô, a mulher vendeu uma roupa. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1.200, vai ganhar R$1.202. Então, assim, se você for montar uma função e tiver dúvida, Robson, é 1.200x ou eu estou na dúvida como que eu faço isso? Faz um teste, monta a função e se você tem dúvida do que você fez, faz um pequeno teste. Isso ajuda pra caramba. Agora, se a pergunta foi, ela recebeu R$1.890. Quantas roupas ela vendeu? O que você vai fazer? Isso aqui, foi o salário. A minha função, isso aqui é salário. Então, 1.890 é igual a 2x mais 1.200. Ok? E, Robson, o x está do lado errado. Eu vou ter que jogar esse cara para cá e vai virar negativo. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Olha só. Se acontecer uma coisa assim... Se você pegar todo mundo... O X está do lado errado. Lembra que eu gosto de botar o X aqui? Que a gente tem o hábito de olhar sempre... X é igual a alguém. A gente sempre lê daqui para lá, né? Imagina que o X está do lado errado e o número está do lado errado. Pô, se eu trocar os dois vão virar negativos, né? Vai dar dor de cabeça. O que eu posso fazer? Se eu pegar esse cara e passar todo mundo que está para cá, e todo mundo que está para cá, tá bom. Não precisa botar sinal de negativo em ninguém, ok? Mas deixe que seja todo mundo de um lado para o outro. Por que eu estou falando isso? Gente, eu vou pegar toda essa galera que está aqui, vou jogar para o lado de cá. 2x mais 1.200.
igual, e vou pegar todo esse cara que está do lado de cá, vou jogar para lá, 1890. E não vou mexer em sinal de ninguém, porque não precisa. Se você pegar o todo mundo, mas tem todo mundo, passar o 2x só, não, aí tu deu mal, errou. Todo mundo de um lado, todo mundo está do outro para o outro, você inverter os caras, não tem problema de trocar sinal. Tá legal? Bom, fiz isso, o que eu vou fazer? Vou pegar esse indivíduo, jogo para o lado de lá, então vai ficar 2x é igual a 1890. Esse cara é mais 1.200, quando for para lá, ele é 1.200. E aí 2x vai ser igual 1.200 vezes aquele cara lá, vai dar 690. É isso? Acho que é, né? 690. E aí, x vai ser 690 divididos por 2. Exatamente. Então, a mulher vendeu 345 roupas lá na loja dela. Tá? Deixa eu ver só o horário aqui, para não comer o horário. A gente ainda tem 14 minutos. E aí, é isso que vão te cobrar no Enem. Uma outra coisa de função que vão te cobrar é quando te dão duas funções juntas. E vocês vão entender agora aqui a questão que eu vou colocar para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar... gente, antes de eu falar do outro caso aqui, eu estou dando exemplos, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum entendimento, alguma coisa que não pescou disso, da parte fixa, a parte que muda? Alguém não entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida que olha só, não, se tiver, fale, tá, gente? Porque senão eu vou ficar... Eu vou adiantar agora uma coisa que é um pouco mais complexo, tá? Se alguém tiver dúvida, eu gostaria muito de falar agora, porque senão, quando eu for falar a próxima coisa de função, a pessoa vai se mal um pouco. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vamos lá. Gente, vamos imaginar o seguinte, e isso cai também, é outra questão, assim, tudo que eu estou falando, gente, são experiências minhas de questões que eu vejo que são meio que repetidas em prova. Imagine o seguinte, você tem um plano de celular, ok? Só que, na verdade, você quer comprar um novo plano de celular. Você quer comprar um novo plano de celular e foi fazer uma pesquisa. E aí, você pesquisou dois planos, o plano A e o plano B. O plano A, ele te cobra uma mensalidade fixa de R$80, mas cada ligação que você fizer para o celular, você tem que pagar R$2. Imagina isso, tá? Loucura, mas triste. E o plano B, ele te cobra R$30, mas cada ligação que você fizer com o telefone, você tem que pagar R$3. Ok? Então, a questão vai ser muito parecida com isso. O cara vai te dar uma coisa que você fala assim, esse plano é legal, mas é mais barato aqui, mas eu pago mais alto, eu pago uma mensalidade fixa de R$80. Esse eu pago um pouquinho. Ou seja, se você for um cara que usa pouco o telefone, imagina que isso aqui seja cada ligação, tá? Se você usa pouco o telefone, lógico que vale a pena você fazer esse plano. Agora, se você é um cara que usa demais, liga muito, liga toda hora, que não é o nosso caso hoje em dia, venhamos, isso aqui vai valer a pena em algum momento. A pergunta que os caras vão fazer é a seguinte: a partir de quantas ligações um plano deixa de ser melhor que o outro? Porque esse plano aqui, no início, ele é o melhor plano. Esse plano aqui, quando é utilizado por pouco, ele é o melhor plano. Mas se esse você usar ele muito, ele deixa de ser o melhor plano. Aliás, se você usar esse cara muito, ele passa a ser o melhor plano. Repare, se eu fizer uma ligação, esse cara vai me sair a R$33. Se eu fizer uma ligação, esse plano vai me sair a R$82. Beleza? Eu fiz uma ligação. Aí agora, vamos exagerar. Eu fiz
100 ligações. 100 ligações, cada uma é 3, então vai dar 300, 330. Então eu vou pagar 330 nesse plano. Se eu for fazer 100 ligações nesse plano, 100 vezes 2 dá 200. 200 mais 80, 280 reais. Repare que, quando eu faço uma ligação, esse plano é melhor do que esse. Mas quando eu faço 100 ligações, esse plano já é melhor que esse. Muda a história. E a pergunta que o cara vai fazer para você é, a partir de quantas ligações esse plano passa a ser melhor? Porque vai ter uma hora que esse plano vai ser melhor. O plano A, em uma hora, ele vai ser melhor que o outro. Concorda? Ele vai ser melhor que o outro? Ou alguém não consegue identificar que esse vai ser melhor? Em algum momento vai ser melhor. Ó. Sim? Sim. Beleza. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar chutando? Ah, chuta 50. Chuta... Não, cara, tu não vai fazer isso. Não é maluco de fazer isso. Se você fizer isso, teu tempo de prova acabou. Não é assim que funciona. Não é assim que resolve. Essa questão, se eu não me engano, caiu no Enem com plano de saúde. O cara tinha um plano de saúde que ele pagava uma mensalidade fixa. Pode até olhar essa questão do Enem que você vai achar errado. E cada consulta era um plano coparticipativo, que são planos, por exemplo, o meu plano é assim, né? Eu pago um plano menor, mas cada consulta que eu pago, acho que eu pago 20 reais, se não me engano. Cada consulta que eu fizer, eu pago 20 reais a mais. E tem um plano também que não paga nada, você não paga consulta. O plano, você vai lá, eu fiz 90 consultas hoje, amanhã. Não, vai pagar o mesmo valor. Tem um plano que tem e tem um plano que não tem coparticipação, né? Aí o cara colocou 2 planos exatamente assim. Que era um valor assim, com consultas caras, mas ele era mais barato. E um outro com um plano mais caro, mas as consultas eram menores. E ele perguntava exatamente assim, a partir de quantas consultas um plano fica melhor do que o outro? Bom, como que você resolve isso sem ficar chutando? Porque a ideia aqui nossa não é ficar chutando questão, né? Eu vou montar... Repara que isso aqui é uma função, né? É a função... Lembra, a primeira foi quilômetros, a segunda foi roupas, e essa aqui, ela é o quê? Ligações. Cada ligação tem um preço. Na verdade, a ligação é que vai fazer a diferença no final. Ou seja, a atitude vai gerar uma consequência no final. Essa atitude é quantas ligações você vai fazer. Então, repare que cada função... ela tem a sua atitude. Nesse caso, a atitude é o cara que vai mandar na consequência. Vou montar a função do plano A. Então, quem seria a função do plano A? Vou botar o valor do plano, vou botar V também, V de X. Tá? Então, vou construir a função V de X, aonde X é as ligações. Ou seja, X é a ligação. No plano A, eu tenho um valor fixo. Ele me cobra 80 reais. Independente se eu fizer uma ligação, não fiz nenhuma ligação, pago 80 reais. Então ele tem um valor fixo. Lembra que o fixo é o último cara que eu deixei aqui? Ó? Ele é um valor fixo. Agora, ele está mudando. Ele muda o quê? 2 reais por ligação. Pô, ligação não é X? Então, aqui, gente, se é 2 reais por ligação, é 2x. Beleza. Eu imagino que você vai falar assim, Robson, você vai montar a função do plano B. Eu vou fazer isso mesmo. Vou montar agora a função do plano B. V de X é igual. O plano B tem um fixo de 30. Então, vou botar 30 aqui. Maravilha. Só que cada ligação me custa 3. Ao detalhe, gente, evita botar o centavinho, porque centavinho vai te enrolar. Não coloca isso. Tá? Não colocar, não sei se for 3,50, tem que botar. Agora, se for valor 3, 2, não vai botar esse negócio da moedinha aqui não, tá? Ó, 3x. Beleza. Eu montei as 2 funções. E a pergunta do cara é, a partir de quantas ligações um plano passa a ser melhor do que o outro? Lembrando que a gente já viu que o plano A, em algum momento, ele vai ser melhor que esse. Em algum momento. Eu não sei qual. No início não é. Mas aqui já é. Com 6 ligações é. Então, na verdade, quando eu fizer essa questão, a minha resposta vai estar antes do 100. Porque
em um era 33, 82, e daqui quando eu fiz 100 já mudou, já ficou melhor, ou seja, vai ser um valor entre 1 e 100. Eu dei um chute aqui, mas eu sei que vai ser entre 1 e 100. Como é que eu calculo isso aqui? Gente, pensa bem. Se esse valor for igual a esse, se eles forem valores iguais, eu tenho planos iguais. Ou seja, se eu igualar uma equação com a outra, eu vou ter aqui, na verdade, um valor, se eu estou igualando, os valores serão cobrados iguais. Imagine aqui, em algum momento aqui, ó, em algum momento entre 1 e 100, vai ter um valor que é igual, teoricamente. E daqui até aqui vai ter um lugar que os valores vão ser iguais. Repare, esse cara chega a 330, esse sai de 82 chega a 380. Em algum momento, esses caras vão ter um valor igual. Então, o que eu faço? Eu vou igualar esses dois caras. Só que eu vou igualar o V de x. O V de x é isso. O V de x é isso. Eu vou igualar 3x mais 30 é igual a 2x mais 80. Eu igualo... Robson, as soluções são assim? Sempre são assim. Você iguala as funções. Se o cara falar isso da consulta médica, você vai montar as duas funções e vai igualar as funções. Se o cara falar de van, o cara da van cobra R$5, R$200 para pegar a van, mas tantos quilômetros por quilômetro rodado, a outra van cobra, iguala as funções. Você constrói a função e iguala elas. Na hora que eu fizer essa conta, x é no lugar de x, ou seja, esse cara está errado, ele está do lado de lá, eu tenho que jogar ele para cá. Quando eu troco de lado, eu troco o sinal. Esse 3x está do lado certo. Esse cara passa a ser 2x igual. 80 está do lado certo, deixo esse cara lá. Mas esse 30 está do lado errado, né? O igual está aqui, tem que ir para lá. Quando eu jogo para lá, ele vira 30. E aqui, 3x menos 2x vai dar x. 80 menos 30 dá 50. 50 o quê? X não é ligações, 50 ligações. Ou seja, a partir da 51 até a 50, se você fizer a conta, com a 50 vai dar o mesmo valor. Olha só. 2 por 50. Oi? Exatamente. Exatamente. Ó, vai encerrar aqui no meu, ó. 2, aqui vai dar 180 e aqui também vai dar 180. Mas se você fizer com 51 ligações, você vai ver que esse cara já é mais barato que esse. 2 vezes 51 mais 80 e faz 3 vezes 51 mais 30. Você já vai ver que esse cara já é mais barato. Então, se a pergunta for na prova, a partir de quantas ligações o plano A se torna mais viável, você vai colocar o quê? A partir da 51. Porque na 50 ele é igual. Mas a partir da 51 ele passa a ser mais vantajoso. Gente, olha só, é muito rápido. Falar isso tudo assim, eu fico até nervoso porque eu não faço uma aula voando dessa. Mas isso aqui que eu falei é o basicão que cai na prova. Aí a ideia aqui é resumir 2 meses em 3 anos. Então é difícil, tá? Mas isso aqui é o que vão cobrar você. Você tem que montar uma função, você tem que igualar as funções, e essas questões caem demais na prova. Na semana que vem eu vou falar da parte gráfica disso. As questões que tem gráfico e envolvem as funções. Como que a gente olha um gráfico e vê que aquilo ali é uma função, e se o cara perguntar um determinado valor lá no futuro, como a gente encontra isso, né? Isso a gente vai falar na aula que vem, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que foi muito rápido, mas foi o que eu pude fazer em matéria de entendimento para vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa enquanto falta aí acho que 2 minutinhos ainda? Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Conseguiram entender, gente? William, conseguiu entender alguma coisa aí? Eu sei que você é o cara que fala aí. Conseguiu entender aí? Não, tudo certo. Só queria complementar na realidade. Eu estou fazendo os exercícios passados. Se entender essa matéria, eu vou fazer no mínimo 15 questões de matemática. Eu sempre que eu fiz quase todas as matérias. Mas você sabia desse lance de igualar as funções? Você sabia disso? Sim. Algumas coisas eu esqueço, né? Mas eu começo a ver de novo, eu já relembro. Show de bola, cara. Beleza. Maravilha, então. Gente, um grande abraço. Depois eu vou botar essa aula no YouTube e jogo lá para vocês, para quem... Agora, é importante que vocês façam muito exercício, tentem olhar o Enem e, se tiver dúvida, tem que me falar, porque senão eu fico meio perdido aqui. Tá legal? Galera, grande abraço para vocês, tá? Eu acho que 8, 10 tem uma outra aula aí.
Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Valeu, gente. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.